Irmãos, que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Que os nossos corações sejam sedentos pela intervenção divina, santa e poderosa do Evangelho nas nossas vidas. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versos de número 27 até os versos de número 30. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30, será a palavra de Deus exposta nessa noite. Diz a palavra da verdade: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Todos juntos, verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Fechemos os olhos e oremos. Ó Deus bendito, Pai amado, nós queremos te agradecer pela bondade do Senhor, pelo privilégio a nós concedido de iniciarmos um ano na Tua presença e findar, ó Deus, mais um ano na presença do Senhor. E o Senhor tem nos dado dessa graça, desse ciclo bendito da providência misericordiosa do Senhor em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo Senhor ser o nosso sustento, nosso abrigo, a nossa proteção, o nosso auxílio. Queremos te pedir que o Senhor, nesse momento, que o Senhor, ó Deus, nos aceite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor encha o nosso coração com a Tua palavra, que saiamos deste lugar, ó Deus, fortalecidos, animados, felizes, por servir ao Senhor, por andar nos Teus caminhos e viver a Tua verdade. É no nome do Teu Filho que suplicamos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite de alegria, é uma noite de regozijo. Há muitas panelas cheias por aí, há muitas mesas fartas, a gente comemorando de todas as formas, comemorando por muitas bênçãos alcançadas, pelo esforço adquirido. Porque, na verdade, seja crente ou descrente, seja conhecedor da palavra de Deus ou não, pela própria lei que Deus imprime no coração do homem, ainda que caído, todos nós temos um desejo de acertar. Todos nós temos o desejo de se sair bem, de chegar aonde nós planejamos,
onde nós nos organizamos para que no final da nossa etapa, no final da nossa jornada, possamos assim adquirir aquilo que planejamos. Toda pessoa é assim, todos nós. Seja diretamente alguém que se planeja ou indiretamente, a verdade é que ninguém se planeja para se dar mal. Ninguém se organiza para se afundar financeiramente, familiarmente e espiritualmente. Agora, trazendo para o nosso contexto, para nós crentes, nós lavados pelo sangue do Cordeiro, isso é muito mais vivo. É muito mais claro. Porque antes nós estávamos separados de Deus. Os nossos desejos e planos para sermos felizes e acertarmos, muitas das vezes, feria a lei de Deus. E aquilo que nós se planejava para alcançar, muitas das vezes, era pedra de tropeço. Até que um dia, Cristo olhou para nós e as nossas vidas foram transformadas. E esse desejo de acertar para nós tem todo um significado espiritual. Não somente no que tange a nossa vida aqui na igreja, mas cada área da nossa vida tem um toque espiritual. Temos o desejo de acertar com a nossa família, de termos os nossos filhos não somente crescendo intelectualmente, passando nos concursos, saindo bem nas suas notas, mas também termos os nossos filhos alicerçados na palavra de Deus, termos a nossa família fortalecidas e que em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja nos nossos planejamentos, a nossa intenção é de que o foco seja a glória de Deus. Porque em tudo o que nós vivemos, planejamos, é espiritual. Temos esse desejo de acertar. E o Senhor Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 7, no verso 13 ao 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Essa é a realidade. Todos nós temos o desejo de acertar, de permanecer no caminho. Mas quando nós contrastamos esse desejo de acertar, uma visão cristã, pela ótica das Escrituras, com o que o mundo focaliza e busca para assim viver uma vida de felicidade, de acerto, percebemos um contraste muito grande. Porque enquanto que os crentes, que os servos do Senhor, vivem na dependência de Deus, o mundo sem Deus vive na sua busca de felicidade e de acerto, de acordo com as circunstâncias. E às vezes nós entramos no barco, quando as coisas estão difíceis, as pessoas ficam tristes, desanimadas, sem desejo de prosseguir. Quando as coisas não estão indo bem no trabalho, no projeto que homens comuns planejaram e não foi bem aquilo que imaginou, o desânimo vem. Por um outro lado, quando aquilo que planejou deu certo, é uma alegria, é festa, é regozijo. É assim, irmãos, que o mundo caminha, de acordo com as circunstâncias. E Cristo chama pessoas como eu e você
para caminharem contra essa maré, a serem alegres quando tudo está bem, e a estarem felizes quando as coisas nem sempre estão de acordo com aquilo que nós planejamos. Essa era a circunstância do apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava em Roma, em cadeias, com todas as circunstâncias para estar reclamando, praguejando, perguntando a Deus por quê, depois de tanto trabalho, depois de tanta luta. Mas nós olhamos para esse homem, e esse homem está feliz. Observe que o verso de número 12, do capítulo 1, o que é que ele diz? Quero ainda, irmãos, todos juntos, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo aqui está feliz. Ao invés de reclamar, ele está dizendo, olha, essas algemas, na verdade, têm contribuído para o progresso do Evangelho, para a proclamação de Cristo, do Deus bendito. E se isso tem contribuído, é motivo de alegria, é motivo de regozijo. Ele aqui nada contra a maré. E é isso que Cristo chama a cada um de nós. A intenção de Paulo, ao escrever aos Filipenses, era de que ele experimentasse, queridos, a verdadeira felicidade no Senhor. Para Paulo, uma igreja verdadeira, ela deveria estar pronta a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Por isso, irmãos, eu queria meditar com os irmãos com o seguinte tema: como seguir no caminho certo? Como continuar no caminho certo quando muitas das vezes as circunstâncias são contrárias? Uma igreja que não tem o seu pastor, ele se encontra preso, tem alguns cooperadores que, obviamente, como seres humanos, ficamos preocupados quando a adversidade chega à porta da nossa casa, e ao invés de tristeza, de amargura, esse homem orienta a igreja a olhar para cima, a encontrar Deus aonde os homens dizem, não tem mais jeito, a prosseguir no caminho em que eles estavam trilhando, o caminho certo, o mesmo caminho que Jesus Cristo disse, olha, esse é apertado, esses são poucos os que entram, caminhe neles, não saia desse caminho. E a pergunta que nós precisamos responder por meio da palavra de Deus é: como a igreja presbiteriana de Aracaju, no ano de 2015, de 2016, de todos os outros que Deus assim permitir, como nós seguiremos nesse caminho? Como nós seguiremos nesse caminho que é certo? E eu peço aos irmãos que olhem para o texto, versos de número 27, que a primeira coisa que ele mostra para a igreja é que para seguirmos no caminho certo, precisamos estar unidos no mesmo propósito. É preciso, irmãos, que a igreja esteja unida no mesmo propósito. Leia comigo, por favor, o verso de número 27, todos juntos. Vivei, acima de tudo,
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele começa com uma ordem: vivei. Não é opção. Aqueles que Deus chama para a verdadeira igreja, que chama para trilhar esse caminho que é perfeito, esse caminho que é seguro, esse caminho que traz ao nosso coração a certeza de que nós chegaremos lá no final, porque não estamos só nesse caminho. Não é opcional. A igreja não deve ser um lugar para você matar o tempo, para as pessoas se reunirem apenas por esse motivo. Mas todos nós somos chamados a viver. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo começa trazendo uma ordem que é necessária. E a palavra viver aqui no original tem uma ideia de exercer a cidadania. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: exerçam a sua cidadania, expressando, honrando o verdadeiro evangelho. Vivam no mundo, se esforçando ao máximo para honrar o nome que vocês têm hoje. Vocês hoje são servos de Deus. E eu fico imaginando o que esses crentes aqui recebendo essa palavra, ao invés de receber uma palavra de desânimo, uma palavra de questionamentos dos problemas que estava passando, esse homem com alegria diz: olha, vivam no mundo em que vocês estão, na cidade em que você está, viva o verdadeiro evangelho. Mas não viver de qualquer forma. Não cada um seguindo o seu ideal, o que acha melhor. Observe que ele diz: para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, lutando como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele aponta para a necessidade, irmãos, de seguirmos esse caminho, não separados, não distantes, não cada um trazendo a sua própria ideia ou motivação de servir a Cristo, de fazer parte dessa igreja, mas de sermos um único corpo, de sermos unidos. E é isso que essa palavra traz aqui. E eu quero destacar os irmãos a palavra lutando juntos, que significa em grego sinatleo. Sim, é a mesma expressão de estar juntos. E atleo é a palavra que se utiliza para atleta. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, o seguinte: vivam unidos como uma equipe atlética. E é isso que essa expressão traz. Como uma equipe bem unida que puxa para um lado juntos. Que puxam para a mesma direção, unindo as forças. E isso traz todo o significado para uma igreja que deseja crescer, que deseja andar no caminho certo, permanecer no caminho da verdade. É necessário união. Precisamos, irmãos, com muita urgência, sermos pessoas mais humildes,
olharmos uns para os outros como superiores a nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Vivermos nesse mundo como de fato somos e fomos chamados para viver como santos no mundo, exercendo na nossa cidadania as marcas de Cristo na nossa vida. E ele apresenta aqui as características dessa unidade. Firmeza. Estais firmes em um só espírito, em uma só alma. A ideia de entendimento e de vontade. Uma coisa, irmãos, é saber que nós precisamos estar unidos. Outra coisa é ter o desejo, é ter a vontade, é ter o esforço de dizer: eu quero me somar. Eis-me aqui. A gente lembra de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. É olharmos para nós mesmos e dizermos: eu sozinho eu não consigo, mas se estivermos juntos, não embasado em qualquer evangelho, mas no evangelho de Cristo, nele nós somos fortes. Nele é que verdadeiramente há união. É Ele que faz toda a diferença na nossa família, nos nossos propósitos, na nossa casa, no nosso trabalho, da nossa vinda à casa do Senhor. Como nós vimos no início desse culto, pessoas se disponibilizando e dizendo: eis-me aqui. É isso que Deus faz na vida de todo aquele que deseja continuar no caminho certo. E essa igreja, queridos, é uma igreja que tem experimentado 113 anos de misericórdia, de bênção, de auxílio divino, de união. Mas não apenas uma união que fica no passado, uma união que está no presente e que nós projetamos para o futuro de maneira crescente. Recebemos muitos irmãos, novos crentes, novos decididos, que estão engatinhando ainda na fé, que estão devagarzinho lendo as Escrituras. E que nós, os irmãos mais experimentados, precisam estar dispostos a cuidar, a estar unido, a orar, a ter o cuidado quando falta, porque na verdade uma igreja que deseja crescer, que deseja andar no caminho certo, é necessário que nos preocupemos uns com os outros. Mas que pelo menos, irmãos, 3 coisas nós precisamos estar unidos com maior evidência. A primeira é a pregação. Uma igreja que deseja seguir no caminho certo. Um irmão crente verdadeiro que está hoje, nessa noite aqui, e que deseja todos os dias da sua vida andar nesse caminho maravilhoso. É preciso que todos nós nos esforcemos para ser uma igreja marcada pela pregação fiel da palavra de Deus. Uma igreja que ora pelos seus pastores. Uma igreja que louva a Deus pela palavra exposta com fidelidade. Pois na medida que isso acontece, é Deus falando conosco. Não é história de carochinha. Não é conto de fadas. Não é experiência pessoal. Mas é Deus falando ao coração do povo do Senhor, enchendo as nossas vidas de um alimento que não somente nos protege por fora, mas nos deixa resistentes por dentro e nos une cada vez mais a seguirmos juntos. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos estar unidos é no ensino. Uma coisa é a pregação da palavra de Deus, que já ensina. Outra coisa é o dia a dia, a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, os cultos na casa dos nossos irmãos.
o nosso culto pessoal. É necessário, irmãos, que nos esforcemos no ensino da palavra de Deus. Por isso é necessário que os professores da escola bíblica dominical se preparem, estudem antes, para que possa passar com facilidade as profundezas do ensino da palavra de Deus para nós. É necessário que uma igreja que deseje seguir no caminho certo esteja unidos não somente no propósito de ver uma igreja que cresce na pregação da palavra de Deus, mas também no ensino. E uma outra coisa, irmãos, precisamos estar unidos também no cuidado com as vidas. Não apenas com a pregação da palavra de Deus, não apenas com o ensino que a cada dia vai fortalecendo como um tijolo após o outro, fazendo com que nos deixe fortes e maduros e resistentes para os momentos difíceis da vida. Mas é preciso que nós nos esforcemos com a graça de Deus para sermos crentes, uma igreja, um povo que cuide uns dos outros. Então, pelo menos essas três coisas nós precisamos buscar para o ano de 2015 e os demais anos que Deus assim nos permitir. Uma igreja unida no mesmo propósito, unida na pregação da palavra de Deus, na pregação fiel, unidas no verdadeiro ensino, no ensino claro das Escrituras, e unidos, irmãos, no cuidar uns dos outros, cuidar dos necessitados, cuidar dos irmãos fracos na fé. É preciso, irmãos, que nós busquemos em Deus exercer esse verdadeiro evangelho, unidos. Uma igreja que não é unida é uma igreja que caminha para o fracasso. Uma igreja que não é unida é uma igreja sinônima de famílias fracas. Não somente financeiramente, que é possível que tenhamos bons empregos, dinheiro, mas um coração vazio de Deus, de alcançarmos vários cargos na vida, mas fracos espiritualmente. Por isso, irmãos, unidos juntos na pregação da palavra, no ensino das Escrituras e no cuidado uns dos outros. Você quer continuar seguindo nesse caminho certo? Peça a Deus graça para que os seus pastores preguem verdadeiramente a palavra de Deus. Para que neste lugar aprendamos a sermos cristãos na prática, ouvindo e exercendo, e cuidando uns dos outros. Segundo, está no verso de número 28, eu peço aos irmãos que olhem, por favor, leia comigo o verso de número 28. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Seguir no caminho certo é necessário estar unidos no mesmo propósito, mas também corajosos diante dos adversários. Observe que o apóstolo Paulo traz a realidade de que viver a vida cristã não é um mar de rosa, não é como os falsos evangelhos ensinam por aí, como se é ensinado por aí os falsos evangelhos, as falsas igrejas, que quando você for um crente, tudo na sua vida vai mudar e tudo será um mar de rosa. Isso não é verdade. Jesus Cristo disse que no mundo, os verdadeiros discípulos de Cristo passaria por aflições, passaria por dificuldades, por adversidades. Inimigos se levantariam no trabalho,
em casa, até dentro da própria igreja. Mas ele chama a estes que desejam permanecer seguindo no caminho certo, serem corajosos. Corajosos diante dos nossos adversários. E eu quero destacar aqui, como quando ele diz, e que em nada estáis intimados. A palavra intimados é pituro, em grego. E ela traz o seguinte significado. Ouçam. Amedrontado, assustado, fobia que leva ao estremecimento. Eu não sei, aqui os jovens, adolescentes, se no colégio você já foi encarado por um rapaz um menino um pouco mais alto, forte, e diz, vou lhe pegar lá fora. Eu já passei por isso. Eu passei a tarde toda. Meus pais que foram pegar em casa, no colégio, já tinha ido em tudo que é lugar. Eu estava com medo. Eu estava igual a muitos crentes aqui nessa igreja, que diante da adversidade, diante dos nossos inimigos, às vezes ficamos parados, inertes. E é isso que o apóstolo Paulo está convocando estes irmãos e Deus convocando a nós. Para seguirmos nesse caminho, continuarmos nesse caminho, é preciso pedirmos a Deus coragem. Coragem para prosseguir. Coragem para enfrentarmos os nossos adversários. E longe, irmãos, da nossa igreja ser uma igreja inerte. Longe dos nossos irmãos que aqui estão serem amedrontados, com medo de professar a sua fé, de defender as suas convicções. Longe da nossa igreja ser uma igreja travada, uma igreja que não expressa o brilho de Cristo. Por isso, irmãos, Cristo nos chama a sermos corajosos, a pedirmos a Ele, porque é Ele que nos dá a força que precisamos. É Ele que nos dá a segurança, a paz, a tranquilidade, a sabedoria, para em momentos difíceis da nossa vida, em momentos apertados, não ficarmos apáticos, mas confiantes, certos de que com Cristo todos os nossos adversários serão vencidos. E a pergunta óbvia, pastor, mas como nós vencemos os nossos inimigos? Como nós vamos estarmos corajosos diante dos nossos inimigos e vencê-los? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todo aquele que deseja vencer o inimigo, você vence o inimigo não é com o mal, mas é com o bem. Pagar o mal com o bem. Ter coragem para perdoar aqueles que pisam na sola do nosso sapato, no dedo. Aqueles que botam a pedra para que a gente tropeçar. É preciso ter coragem para amar aqueles que muitas das vezes estão planejando algo, difamando a sua vida. Que você muitas das vezes sabe e que muitas das vezes falta coragem para amar e perdoar. Para não se somar o mal com o mal, mas pedir a Deus sabedoria, graça para ser uma ponte de sustento, de sabedoria, de amor para o nosso irmão, que muitas das vezes está com o coração cheio de amargura. Muitos parentes nossos que não conhecem a Deus precisam do brilho de Cristo que Deus deu a cada um destes que desejam, que estão caminhando neste caminho. É preciso coragem para ser um crente verdadeiro. É preciso coragem para dizer, eu te amo, àquele
que não merece. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos escolheu. Ele decidiu dar-se por nós a pessoas que não merecem. Graças a Deus. Precisamos dessa coragem. Precisamos pedir a Cristo que Ele trabalhe no nosso coração, para que a disposição da nossa vida, as atitudes da nossa vida, diante das adversidades, possa expressar o que Cristo fez por nós. Uma atitude de coragem, mas uma atitude de misericórdia também. Precisamos de coragem, irmãos. E é isso que ele diz. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. É como aqueles que dizem, olha, você está perdendo o seu tempo. Você poderia estar agora na expectativa de ir para a orla da Atalaia, de participar da festança de bebidas que tem aqui com os nossos amigos, com seus parentes. Mas você sai para vir a casa, para aquela igreja. Para quê? Você está perdendo o seu tempo. E Deus traz para nós, por meio do apóstolo Paulo, dizendo, olha, o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Seguir a Cristo, um homem que morreu na cruz, é tolice. E é isso que o apóstolo Paulo traz aqui, exatamente o oposto. O que é para os ímpios uma atitude de perdição, a nossa forma de viver, para nós, que hoje temos o brilho de Cristo na nossa vida, é na verdade um privilégio dado por Deus. É uma prova da salvação, do amor de Deus para conosco, de permanecermos nesse caminho, de estarmos dispostos e corajosos a enfrentar qualquer coisa por causa de Cristo, a amá-lo de todo o nosso coração, a perdoar a quem não merece. É preciso coragem para permanecer, irmãos, nesse caminho, unidos. Mas por fim, versos de número 29 e 30, leamos todos juntos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Como, irmãos, seguir no caminho certo? Primeiro, aprendemos que nós precisamos seguir nesse caminho unidos no mesmo propósito. Aprendemos também que não somente unidos na pregação da palavra de Deus, no ensino das Escrituras e na comunhão uns com os outros, mas é preciso coragem nos momentos de adversidade. É preciso coragem para perdoar. É preciso coragem para prosseguir. É preciso de coragem para crer com todo o coração de que nós estamos no melhor lugar, na melhor hora, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O tempo que nós temos é pouco. Precisamos aproveitá-lo o máximo para que as pessoas ao nosso redor vejam o brilho bendito do Evangelho que transformou a nossa vida. Mas aqui nesses versículos, ele mostra que a igreja precisa também ser resistente até o fim do combate. Observe, estarmos unidos no mesmo propósito, corajosos diante dos nossos adversários e, por fim, resistentes até o fim do combate. E é isso que ele mostra no verso 28, quando ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele.
Primeira coisa que nós devemos ter um entendimento, irmãos, está bem claro na nossa vida. É que a nossa vida cristã não deve ser somente na base da teoria, apenas na base da fé. É preciso que essa fé seja acompanhada com as obras, com a nossa prática. Que o Evangelho não venha a ser um peso para nós, mas um privilégio, não somente de crermos no nosso Salvador, mas de sermos escolhidos a sofrer com o nosso Salvador, a andar pelo mesmo caminho que Cristo trilhou até a cruz. E ele diz, porque vos foi concedida esta graça. É privilégio. É um presente imerecido. É dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu não mereço. Mas ele continua dizendo, verso 30, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Perceba que esses 2 versículos apontam para uma resistência pessoal. E eu quero destacar aqui no verso 29 a palavra padecer, que em grego significa pasco. E o significado é muito interessante. Aguentar até o fim. Resistir, mesmo quando aparentemente não vai conseguir. É interessante. Como nós precisamos disso na nossa vida. Ter o privilégio de padecer por causa de Cristo. De resistir no combate da vida cristã até o fim. E foi para isso que Deus chamou esta igreja. Para ser uma igreja unida. Para ser uma igreja forte. Uma igreja corajosa. Mas uma igreja também resistente. Quantos abandonaram a fé neste ano? Em quantas igrejas pessoas começaram bem, mas que no meio do caminho, problema na vida, uma doença, um desemprego, uma decepção, foi o suficiente para que nas primeiras marolas da vida, muitos perdessem a batalha. Cristo chama cada um de nós a sermos resistentes. E é isso que essa palavra padecer, pasco, significa aguentar firme. Resistir, mesmo quando aparentemente não vai conseguir. Como, irmãos, permanecer firmes até o fim? Como nós teremos a convicção de que todos os dias da nossa vida nós honraremos o Senhor, nós não o negaremos, nós falaremos do seu amor, nós expressaremos na nossa vida, trabalho, ministério, o que Cristo fez na nossa vida? Como isso será possível? E a resposta, irmãos, é simples. Cristo, Jesus Cristo, é dele que precisamos. É dele que precisamos para permanecermos resistentes. É dele que precisamos na nossa vida, em todas as áreas do nosso viver, para sermos uma igreja unida. É dele que precisamos para termos uma igreja forte na pregação da palavra, no ensino das Escrituras, na comunhão uns com os outros, resistentes, corajosos. É de Cristo. É de Cristo que estes que nos visitam hoje precisam. É de Cristo que nós precisamos para baixarmos a nossa fronte e confessarmos que sem Ele, nada disso será possível. Por isso, irmãos, é necessário que supliquemos o seu auxílio para o ano de 2015. É necessário que nós coloquemos os nossos joelhos diante de Deus,
refletindo sobre o que fizemos durante esse ano e suplicando a graça dele, para que a nossa igreja continue expressando o brilho de Deus, continue nos fortalecendo neste bendito caminho, sem olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. E como servos de Deus, eu e você estarmos unidos, fortalecidos, resistentes, todos os dias da nossa vida, pregando o Evangelho, ensinando a toda criatura que ela precisa se arrepender, que ela precisa de reconciliação com Deus, que ela precisa resolver algo que ela sozinha não pode, mas que temos um ajudador, um intercessor, aquele que toma o nosso lugar e de uma vez por toda aniquila a nossa dívida, nos une a Deus e nos dá tudo quanto precisamos para permanecermos seguindo esse caminho maravilhoso. Que Deus, meus amados irmãos, abençoe a sua vida. Que Deus conduza os seus pensamentos e propósitos nesse mesmo caminho. Que todos os dias da sua vida, da nossa vida, tenham o propósito de ser uma igreja unida, uma igreja corajosa, uma igreja resistente. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame do seu auxílio. Que Deus fortaleça, alimente a sua fé, a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena seguir esse caminho. Que Deus nos abençoe. E eu peço que os irmãos, por favor, abram sua Bíblia no salmo que nós lemos, salmo de número 116. Verso 12 e 13, todos juntos. Todos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que Deus te abençoe. Tenha um feliz ano novo. E que essas marcas sejam marca para a sua vida, para a nossa igreja. União, coragem e resistência. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça em nossas vidas. Pois assim, ó Deus, como o Senhor proveu todas essas bênçãos à igreja dos nossos irmãos em Filipos, o Senhor, ó Deus, tem sido gracioso para conosco, para com a nossa igreja. O Senhor tem sido bondoso em nos alimentar, ó Deus, semanalmente com a palavra da verdade, com o verdadeiro evangelho, com o ensino da tua palavra. O Senhor tem nos abençoado com a comunhão que temos experimentado, ó Deus, com o Senhor e com os irmãos. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido a nossa força, a nossa segurança. O Senhor, ó Deus, tem sido a nossa coragem. É o Senhor que tem, ó Deus, nos guardado, que tem colocado palavras santas na nossa boca. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem nos fortalecido, nos dando resistência, para não naufragarmos na fé, mas até o fim, Senhor, todos os dias da nossa vida, consagrarmos tudo que somos e tudo que temos ao Senhor, sermos bons mordomos do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos filhos,
dos nossos amigos e bens. Porque, na verdade, tudo pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos Te engrandecer. Porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E as bênçãos materiais têm sido exemplo disso. Por isso, Senhor, queremos Te suplicar a Tua misericórdia, para que nesse ano de 2015, que está já às portas, a comunhão, a resistência, essa união e essa coragem que tanto nós precisamos, seja concedidas por Ti. Ah, Deus, queremos Te bendizer, queremos Te agradecer e pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe na mente e no coração de todos que nos ouvem, de todos que estão ouvindo esta palavra, para que saiamos desse lugar regozijados, alegres, como os crentes de Filipos, felizes por trilhar esse caminho santo. É no nome do Teu Filho, Senhor, que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.